Por que Deus nos criou? Deus é um ser criativo e dá-lhe prazer criar. Deus é um ser pessoal e dá-lhe prazer ter outros seres com quem ele pode ter um relacionamento genuíno. A criação do homem foi o clímax do processo de criação. Pode-se dizer que o melhor foi guardado para o final. Gênesis capítulo 1, versos 27 ao 29 afirma: Então Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus, ele o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. E Deus disse: Vejam, eu vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore cujo fruto dá semente, ser-vos-á para alimento. Diferentemente dos animais, onde Deus disse: Produzam as águas e produza a terra, Deus agora diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos os outros se reproduzem conforme a sua espécie, mas o homem é o único feito à imagem de Deus e reproduzindo nessa imagem. Os termos imagem e semelhança são usados de forma intercambiável, e ambos referem-se à semelhança espiritual, racional e moral do homem com o seu Criador. Somente o homem tem a capacidade para a vida eterna, comunhão, discernimento moral, autoconsciência, fala e adoração. Assim, Deus criou um grande abismo entre o homem e a besta. Mesmo após a queda, o homem retém essa imagem de Deus, embora tenha sido maculada. Tiago 3, verso 9 diz: Com ela bendizemos o nosso Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. O pronome plural nós é provavelmente um plural majestático, do ponto de vista da gramática e sintaxe hebraica. Gênesis 2, versos 22 ao 24 continua: Então a costela que o Senhor Deus tinha tomado do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Domínio não é o conteúdo, mas a consequência da imagem divina. Hebreus 2, versos 7 ao 10, elabora: Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, porque em sujeitando todas as coisas a ele, nada deixou que não lhe seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, por quem são todas as coisas e por quem todas as coisas existem, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles, através de sofrimentos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 27 e 28, afirma: Pois ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitadas, é claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe forem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, os seres humanos têm a capacidade de conhecer Deus e, assim, o seu amor, adorá-lo, servi-lo e ter comunhão com Ele. Deus não criou os seres humanos porque Ele precisava deles. Ele não precisa de nada. Como Deus, Ele nos ama, mas isso não é o mesmo que precisar de nós. Se nunca tivéssemos existido, Deus ainda seria Deus, o imutável. Malaquias 3, verso 6. Êxodo 3, verso 14 diz: E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós.
O Eu Sou nunca esteve insatisfeito com a sua própria existência eterna. Quando ele fez o universo, ele fez o que lhe agradou. E uma vez que Deus é perfeito, sua ação foi perfeita. Foi muito boa. Gênesis 1, verso 31. A resposta breve para a pergunta, por que Deus nos criou, é para o seu prazer. Apocalipse 4, verso 11 diz: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Colossenses 1, verso 16, reafirma o ponto: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ser criado para o prazer de Deus não implica que a humanidade foi criada para entreter ou divertir Deus. Deus é um ser criativo que se deleita em criar. Por que estamos aqui? É uma questão atemporal que está intrinsecamente ligada a questões de propósito e valor pessoal. É uma questão significativa, e a resposta determina como alguém pensa sobre si mesmo e interage com o mundo. Algumas pessoas acreditam que os humanos foram criados por acaso. Se for esse o caso, não há uma razão real para nossa existência. A vida não tem um significado último. De acordo com Gênesis capítulo 1, verso 27, um Criador inteligente criou todas as coisas de propósito, incluindo o primeiro homem e mulher em 6 dias. O Senhor fez a humanidade à sua imagem para governar sobre sua criação. Mas os primeiros humanos escolheram desobedecer a Deus, trazendo pecado e morte ao mundo. A humanidade tem sido estranhada de Deus desde esse tempo. Ficamos nos perguntando quem somos, por que estamos aqui e quais são nossos propósitos se não temos uma relação âncora com o Senhor. O que estou fazendo aqui? Para trazer glória a Deus, em última análise. Deus nos criou para a sua glória. Nosso propósito é glorificá-lo e, neste mundo caído, torná-lo conhecido aos outros. Isaías 43, verso 7, afirma: A todos os que são chamados pelo meu nome, e que criei para a minha glória, que formei e fiz. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19 diz: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os seres humanos não são acidentes, não estamos aqui por acaso. Muitas passagens na Bíblia deixam claro que o propósito dos humanos é dar louvor e glória a Deus, pois Ele nos criou e nos deu vida. Apocalipse 4, verso 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e pela tua vontade elas existem e foram criadas. Eclesiastes 12, verso 13 afirma: Vamos ouvir a conclusão de todo o assunto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Em suas confissões, Agostinho de Hipona resume nosso propósito e desejo profundo. Fizeste-nos para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti. A razão geral para nossa presença aqui, para glorificar a Deus, aplica-se a cada um de nós individualmente. Salmo 139, verso 16, implica que o propósito de Deus para nós é tão preciso quanto é pessoal. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de um deles existir. De acordo com este versículo, Deus controla 3 coisas que nos dizem respeito intimamente. Número 1, o início de cada vida. Número 2, a duração de cada vida. E número 3, o plano exato para cada vida. Capítulo 2. Por que estou aqui? Para ser reconciliado com Deus, que ordena a todas as pessoas em todo lugar que se arrependam. Ateus capítulo 17, verso 30. Jesus morreu em nosso lugar, suportando a sentença por nossos pecados. Romanos 5, versos 6 ao 8. Pois quando ainda éramos fracos no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez por uma boa pessoa, alguém até se atreveria a morrer. Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco.
pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Por meio de sua ressurreição, ele venceu o pecado e a morte e tornou possível termos um relacionamento com Deus, restaurando assim o relacionamento que foi quebrado na queda da humanidade. Romanos 5, versos 9 e 10. Muito mais então, agora que somos justificados por seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Pois se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Somos libertados do pecado pelo arrependimento e fé na morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia expressa Deus como não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a consideram demorada, mas é longânime para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que estou aqui? Para servir e seguir o Senhor. Quando tudo tiver sido ouvido, a conclusão do assunto é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. Vamos ouvir a conclusão do todo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o todo do homem. Não há propósito mais alto do que ser um servo do Rei do Universo. Salmos 84, verso 10. Pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus a habitar nas tendas da maldade. Aqueles que estão perplexos quanto ao motivo de estarem aqui podem acabar buscando prazer, riqueza ou fama como o objetivo da vida. Mas todas essas coisas são vaidade, como atesta o livro de Eclesiastes. Uma razão principal pela qual estamos aqui é para nos prepararmos para a viagem inevitável que devemos fazer após a morte. Hebreus 9, verso 27 diz: Está destinado aos homens morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Jesus encorajou uma perspectiva eterna, perguntando: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que alguém daria em troca de sua alma? Em entender, glorificar e servir o Senhor, temos a resposta para por que estamos aqui. Em tudo o que fazemos, até nas tarefas cotidianas, podemos glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Porque o Senhor nos criou de forma única, podemos glorificá-lo de maneiras que são únicas para nossas personalidades, talentos e dons. 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros, como fiéis administradores da graça de Deus em suas várias formas. Se alguém fala, deve fazê-lo como quem fala as próprias palavras de Deus. Se alguém serve, deve fazê-lo com a força que Deus provê, para que em todas as coisas Deus seja louvado através de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Salmos capítulo 139, versos 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois de modo assombrosamente maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus é digno de todo louvor e glória, porque Ele nos criou, nos amou e nos redimiu em Cristo, e nossas vidas devem ser um testemunho de sua graça e bondade. Ao contemplarmos a vastidão do universo e a complexidade intrincada da vida, somos convidados a uma jornada de profunda reflexão sobre nossa existência e propósito. O tecido da vida, tecido pelas mãos do Divino, nos envolve em um mistério que transcende a compreensão humana, instigando-nos a buscar um significado que reside além da matéria, no reino do Espírito. Nossa passagem pela Terra, marcada por momentos efêmeros e eternos dilemas, é uma odisseia que nos desafia a decifrar o enigma de nossa própria essência. Somos ao mesmo tempo obra e artífice, criaturas moldadas à imagem de um Criador que nos convida a compartilhar de sua glória e a participar de sua obra eterna.
A verdadeira sabedoria reside não em encontrar respostas definitivas, mas em aprender a conviver com as perguntas, a abraçar o mistério e a encontrar beleza na busca. Em cada respiração, em cada ato de amor e de bondade, ecoa o sussurro do divino, convidando-nos a olhar além do véu da existência material. Neste caminho, aprendemos que nossa maior realização não se encontra no acúmulo de riquezas ou na busca por prazeres efêmeros, mas no cultivo de um coração puro e na entrega generosa de nós mesmos ao outro. Ao servir, ao amar e ao perdoar, nos aproximamos da essência do que significa ser verdadeiramente humano e espelhar a imagem de nosso Criador. Jesus Cristo, em sua essência e missão, encarna a resposta viva às indagações milenares da alma humana sobre propósito, amor e redenção. Sua vida, ensinamentos e sacrifício supremo no Calvário representam o ápice do amor incondicional, oferecendo a cada coração que o acolhe a chave para compreender não apenas quem somos, mas para quem fomos criados. Nesta jornada terrena, marcada por incertezas e buscas incessantes, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, guiando-nos à reconciliação com Deus e ao despertar de nossa verdadeira identidade como filhos e filhas do Altíssimo. Ele nos convida a uma viagem de transformação interior, onde o amor e o serviço ao próximo são os sinais visíveis de uma fé viva e atuante. Ao colocar Jesus Cristo no centro de nossa existência, descobrimos um propósito que transcende as limitações temporais e materiais, um propósito que nos eleva e nos conecta de forma indissolúvel ao coração do Pai. A mensagem do Evangelho, repleta de esperança e renovação, ecoa através dos séculos, chamando cada ser humano a participar de uma história de salvação que tem em Cristo seu ponto culminante. Em cada gesto de bondade, em cada palavra de consolo, em cada ato de sacrifício pelo bem do outro, somos convidados a imitar o Mestre, tornando-nos, assim, faróis de esperança em um mundo que tanto necessita de luz. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.